Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. O programa de hoje, um bate-papo com o nosso presidente Ademir Pestana, que faz um balanço sobre o primeiro trimestre desse ano, sobre a humanização aqui na Beneficência Portuguesa. Sabe aquela história de que paciente vai para a UTI, que vai a óbito? Não é bem assim. Hoje a gente vai desmistificar a UTI. Um bate-papo com o intensivista Sandro da Inês. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Abrindo a Beneficência na TV de hoje com o nosso presidente Ademir Pestana. Tudo bom, presidente? Tudo bom, prazer recebê-la aqui na minha sala, né, no meu gabinete da Beneficência Portuguesa. É um prazer tê-la aqui. Vamos lá, a gente está em abril, mas esse primeiro trimestre aqui que passou, eu queria que o senhor fizesse um balanço da humanização. Foram visitas em pacientes do SUS, teve o Dia Feliz, teve a ONG Tchau Dodói, né? Teve tanta matéria que a gente mostrou aqui na Beneficência TV, fora o que a gente não conseguiu mostrar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses 3 meses de humanização. Antes de falar da humanização, né, quando ela vem ocorrendo já na Beneficência Portuguesa, há mais de 2 anos atrás, talvez 3 anos, nós começamos a humanizar o hospital, né? Trazendo visitas, cantores, contadores de história, o Tchau Dodói, os pet, a visita pet, a bailarina, o flautista, né? Isso traz um conforto muito grande para as pessoas, né? Principalmente por termos aqui as nossas alas do SUS também, né? Isso dignifica as pessoas. Então isso foi muito importante. Mas até posso falar para você, Cris, que essa humanização, né? Acaba humanizando a gente, né? A gente acaba gostando de fazer isso, né? Isso é mais ou menos assim como um ISO, um ISO que você quer colocar numa empresa. Se o presidente, a sua diretoria não tiver vontade de humanizar o hospital, nada vai acontecer. Mas quando isso parte da diretoria com vontade, as coisas começam a mudar, né? É o comportamento, é o sorriso, é a valorização da pessoa. Então hoje, na Beneficência Portuguesa, a gente não trata o doente, a gente trata a pessoa e trata a sua doença. É esse pensamento que muda, né? E eu acho que a grande coisa também da Beneficência também, que é a visita, que as pessoas apontam muito, é a visita nos leitos, né? A diretoria faz essa visita no leito, eu vou aos leitos, converso com as pessoas, enfim. É uma coisa assim familiar às vezes, né? E alguns me convidam para ir nas suas residências, tomar um café, que aí que falaram, olha, o café com o presidente, né? Isso foi até a Paula que colocou esse termo, café com o presidente, né? E eu sou recebido assim na casa deles, assim, de uma forma maravilhosa, com muito carinho. E eu fico emocionado de tanto carinho que eles têm com a minha visita. Então, olha, isso é gratificante. Então, hoje eu não abro mão mais das minhas quarta-feira à tarde das visitas. E a gente vê que eles recebem, a gente teve a oportunidade de acompanhar, e eles ficam ansiosos, ficam naquela expectativa, será que o presidente vem, será que ele não vem? É verdade, é verdade. Aí fazem bolo, eu acabei engordando mais 2 quilos por isso, né? Porque você acaba comendo, né? Que fazem uns bolos maravilhosos aí. Então é muito, muito bacana, viu? Só acompanhando e vendo e que a coisa você demonstra o carinho que há, né, entre a interação entre a beneficência, a presidência, a diretoria e as pessoas. Então, só vivenciando mesmo para entender e sentir o calor humano que a gente recebe ali mesmo. E o carinho. Então é verdade, mas também é muito trabalho, bastante trabalho. Tanto é que agora a gente também está fazendo as visitas nas alas particulares, né? E eu vibro muito com isso, né? E para você, viu, Cris? A gente vai ter aqui, acho que até o aniversário, nós vamos ter aí 10 leitos, vai ser o primeiro hospital da região que vai ter 10 leitos para dependentes químicos no momento grave, no momento que ele precisa de internação. Ele, quer dizer, não será vamos supor, uma clínica, ele será internado, ficaria uma semana, aí, na média 7 dias com a gente, até estabilizá-lo, né, da sua dependência, e aí volta à rede pública para que faça o encaminhamento para a família, enfim, para que procure os especialistas aí,
para que ele possa se tratar melhor. Mas a gente só não terá também só o leito em si. Nós teremos também, nós temos aqui 3 auditórios, nós vamos convocar as famílias, né? Que terão palestras sobre dependência, o que tem que fazer, para dar um apoio psicológico, enfim, um apoio de conhecimento a essas pessoas. Então, é mais um avanço aí da beneficência no seu lado social também. Mas eu queria que o senhor falasse um caso que eu sei que o senhor tem, que mais ficou marcado na sua memória, de uma dessas visitas que o senhor fez no lar dos pacientes. Eu sei que o senhor tem. Não, esse foi um senhor ali na zona noroeste, né? Uhum. E ele tinha uma coleção de carrinhos, né? Quando eu cheguei, ele me viu, a primeira coisa que ele fez foi levar ao seu quarto e mostrar a prateleira cheio de carrinhos e livros, né? E aí me fez sentar do lado dele, pegou o livro, né? E abriu, aí começou a mostrar todos os carros da época dele, o Maverick, o Opala, a evolução desses carros, mas com conhecimento assim maravilhoso, que eu sempre costumo falar que as pessoas são felizes por pouca coisa, né? Às vezes as pessoas ficam procurando a felicidade e ela, da forma como pensam, ela não existe. A felicidade está nas coisas simples, né? Por exemplo, eu posso citar assim a felicidade. Quando você está com uma pessoa e você percebe que você não quer ir embora, nem ela, é sinal que vocês estão felizes com a conversa, com o que está acontecendo. Isso já é uma felicidade, né? Continuando ainda aqui, um programa que me chamou muita atenção mais desse projeto de imunização foi a entrevista, uma matéria que nós fizemos com a Ellen, que está na UTI, que comemorou o aniversário dela aqui, que ela fez uma traqueostomia, ela está internada desde do Natal, então foi uma coisa que marcou também, comemorar o aniversário dela dentro de uma UTI, ela não esperava, de repente ela entra num outro leito ali, decoração, bolas de aniversário, fotos, cartazes, isso também chamou muita atenção e marcou, né, presidente? Então, todo dia pela manhã, eu recebo as pessoas que se internam no hospital e eu tenho ali a data de nascimento. Aí eu vejo todo dia de manhã e ponho uma equipe para trabalhar, né? Internou faz anos, daqui a 2 dias, vai estar no hospital, faz aniversário e tal. E a gente passou a comemorar os aniversários do caso o paciente seja internado, né? Nas alas. A Ellie foi um caso desse. Não só a comemoração, porque o aniversário é um momento de felicidade, tem que ser comemorado mesmo, mas por ela ter sobrevivido, né? A Ellie foi um verdadeiro milagre, uma guerreira mesmo. Uma guerreira, todos juntos, a CTI unidos, médicos unidos, se montou uma equipe, assim, vamos dizer assim, multidisciplinar, no caso da Ellen, e hoje ela está aí, né? Sobreviveu, superou. O pai é um evangélico que orou muito por isso. Olha, foi uma comoção dentro do hospital essa moça. Mas também já tivemos aqui aniversário de 92 anos, de pessoas que há mais de 9 anos nem comemoravam o seu aniversário. Então a pessoa se emocionou, chorava assim copiosamente, falou, olha, meu aniversário há mais de 9 anos que não é comemorado, eu vim comemorar o meu aniversário dentro de um hospital com vocês, quanta felicidade e tal. Essas coisas que acontecem no dia a dia, às vezes tem muitas pessoas que já nem ligam, né? Mas se a gente volta para a parte de humanização, é muito importante esse carinho, essa atenção, olhar nos olhos das pessoas, tocar na pessoa, beijar a pessoa, sabe? É muito importante. Não só para a pessoa, mas para quem está fazendo isso. Mas tem que fazer de coração, com vontade mesmo, de fazer aquilo, né? Uma pessoa percebe que você está ali por prazer, que quer tocar, quer vê-la, quer conversar. Olha, é muito importante. Eu me empolgo até falando nisso, né? Porque a vida, o que é? A vida são esses momentos, né? Vou falar, presidente, a gente entra ali, eu, o Leandro, para fazer a matéria, e por mais que a gente tenha que entrar como jornalista e ali uma coisa séria, é impossível não deixar a emoção tomar conta. E eu até tenho amigas que assistiram o programa e falaram, nossa, a gente viu que você estava emocionada, quem te conhece viu a matéria que eu fiz na quimioterapia. Com a ONG Tchô Dodói, que rendeu muito. Também, né? Quando a pessoa, o sino ainda não consegui acompanhar, mas a gente vai gravar. O sino, quando a pessoa completa aí o seu tratamento, né? Tinha pessoas que se ajoelhavam, saíam de joelho do hospital, né? Depois da rádio, da quimio. Então nós temos hoje um sino lá na radioterapia
que quando a pessoa está curada, né? O médico fala, encerrou, você está curada, vai embora. Ela corre para o sino e começa a badalar o sino. Também é um momento assim de muita alegria, humanização também, né? A gente não pode acompanhar todos, mas o que a gente pode estar presente ali, né? É só para ver às vezes, né? A emoção é muito grande. Eu acho que dignifica o ser humano, essa vontade de viver, né? Essa necessidade de lutar pela vida, né? É isso que o nosso dia a dia aqui na Beneficência mostra. É verdade. E por falar em alegria, nós estamos aqui no mês de abril, mas logo está chegando o aniversário da Beneficência, os 160 anos da Beneficência. O senhor já pode adiantar aí mais ou menos do que vem por aí? Ah, vai ter coisas boas, né? Uma nova hemodinâmica, né? Ela é uma das mais modernas que existente, né? Será montada aqui na frente do Hospital Santo Antônio, já está em obras, quase finalizando. O equipamento já está totalmente no hospital também. Nós temos a reforma da ala D também, mais 36 leitos ali num padrão muito bom, um padrão de hospitais assim da capital ali, né? Com a vantagem de ter do lado um jardim que tem pé de laranja, pé de limão, se chove sai aquele cheiro verde assim dos arbustos que tem ali. Olha, é diferente a Beneficência, né? E agora, dia 25 de abril, que eu sei que você ia me perguntar. Já ia perguntar, verdade. Né? Você é muito atenta, jornalista atenta, né? A Beneficência, a partir do ano passado, a Beneficência ficou por ser uma instituição das mais portuguesas da nossa região, né? Nós trouxemos o 25 de abril, que é a Revolução Francesa, né? A Revolução dos Cravos, uma revolução única no mundo, né? Que achamos assim maravilhosa. E a gente tem portugueses da época que viveram isso, né? E poetas, e a gente comemora isso no nosso Salão Nobre. Então a Beneficência, todo 25 de abril, faz parte do seu calendário de festividade a comemoração também desse dia maravilhoso, não só para os portugueses, mas para todo mundo, da forma como foi feita, né? Beneficência na TV com certeza vai estar aqui dia 25. Presidente, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. E agora a gente vai assistir uma matéria muito legal, desmistificando aquela coisa de que paciente que vai para a UTI para morrer. Não, não é verdade. O paciente vai para uma UTI e ele sai. Existem alguns motivos, alguns cuidados necessários, principalmente pós-cirúrgicos, que há necessidade de ficar numa UTI, e o Dr. Sandro da Inês vai explicar isso pra gente. E eu queria convidar o senhor para assistir essa matéria comigo. Não, vamos assistir sim, as pessoas precisam assistir com atenção, porque às vezes acha que vai para a UTI porque o paciente piorou, porque vai morrer, a UTI não é bom, muito pelo contrário, o paciente quando vai para a UTI é que ele precisa de cuidados especiais, então a sua recuperação é mais rápida, porque tem ali o fisioterapeuta, tem 2 médicos sempre presentes, a enfermeira, então ele é tratado como se fosse um espaço diferenciado. Então ele às vezes vai para a CTI, às vezes pela sua própria gravidade mesmo, mas às vezes mais por cuidados. É importante com o Dr. Sandro, que vai abordar esse assunto assim, de uma forma medicinal, médica, né, para que as pessoas entendam um pouquinho sobre como funciona uma UTI. E já que o senhor falou do toque das mãos, eu quero agradecer ao senhor assim, tocando na sua mão. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pela participação aqui, pela oportunidade de fazer esse programa. Tá bom, nós que agradecemos. E fique agora com a matéria da UTI com o Dr. Sandro da Inês. Chegou a hora da gente desmistificar a UTI, aquela história de que vai para a UTI é porque já vai morrer ou pode morrer. Poder morrer pode, mas não quer dizer que ir para uma UTI necessariamente o paciente vá a óbito. E quem vai falar sobre o assunto, ele, que é o diretor responsável aqui pela UTI, Dr. Sandro da Inês, que é intensivista. Tudo bem, doutor Sandro? Tudo bem, senhor. Obrigada mais uma vez aqui pela participação. Vamos começar falando o que vem a ser o intensivista? Então, o intensivista é um médico especializado em terapia intensiva, ou seja, em unidades de UTI, assim, né? Tem vários nomes, CTI,
tem UTIs especializadas, né? Cardiológica, neurológica, UTI geral, pediátrica e assim vai. O intensivista é um médico especializado nesse tipo de tratamento, em unidades de terapia intensiva. Ou seja, então todas as unidades têm que ter um médico responsável que seja intensivista. Então, tem que ter um ou mais, depende a complexidade, depende o número de leitos. Agora, aqui na Beneficência, a gente tem 3 UTIs, né? Temos uma no 4º andar, nós estamos gravando aqui no 5º andar. Quantos leitos tem nessa UTI? Quantos profissionais fazem parte? Então, aqui nessa unidade nós temos 19 leitos de terapia intensiva. E tem outras UTIs, né? Tem a cardiológica, que se eu não me engano tem 10, e tem a do SUS também, que é no térreo, também tem 8 leitos, mais ou menos. Pode ser até colocado um ou 2 a mais, dependendo da necessidade. E aqui trabalham assim, a UTI, cada 10 leitos que tem de UTI, tem que ter um número de funcionários de todas as áreas relativamente assim, fixo. Por exemplo, 10 leitos tem que ter, no mínimo, um médico de plantão, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter enfermeiro, tem que ter técnico de enfermagem e também tem que ter os responsáveis técnicos, né? Agora, aquela história de que as pessoas vêm para a UTI para ir a óbito, isso não é verdade, não é necessariamente um caso, está em estado gravíssimo ir para a UTI, porque acho que isso assusta. A pessoa tem um parente que vai para a UTI, acho que a primeira coisa que passa na cabeça desse familiar é de que ele vai vir a óbito, enfim. Por que as pessoas têm que vir para a UTI? Então, uma grande parte vem porque estão muito grave mesmo, né? E vem como uma forma de ser melhor cuidado e tentar minimizar os riscos de morte. Alguns pacientes vêm para cá e não estão nem tão graves assim. Vêm para cuidados especiais para evitar ou tentar evitar que se torne grave. E mesmo esse paciente, se caso se tornar grave, o tratamento dele aqui é feito com mais rapidez, mais agilidade, porque tem profissionais 24 horas por dia de olho nele. Então, a chance de um paciente que não estava grave, mas tinha risco, por exemplo, um infarto é uma situação grave, mas se o paciente saiu bem da fase aguda, não deu grandes arritmias, não deu nenhuma outra complicação, ele tem que vir para a UTI, independente dele estar bem. Por quê? Porque ele pode apresentar uma arritmia grave, pode apresentar um novo quadro isquêmico cardíaco. E se estiver dentro de uma unidade de terapia intensiva, qualquer complicação dessa que ocorrer, ele vai ser tratado com mais agilidade e mais rapidez. Agora, doutor Sandro, há casos que às vezes o paciente fala assim, vou fazer uma cirurgia simples. Aí, de repente, ele sai de uma cirurgia, ele vai para uma UTI, e aí o familiar, poxa, mas era uma cirurgia simples, isso que não tinha risco, e isso acaba já ocasionando um pânico na família, uma apreensão. Por que às vezes tem que vir para uma unidade intensiva? Então, casos cirúrgicos, tem vez, dependendo do tipo de cirurgia, a gente indica já como anestesista, porque eu também faço anestesia, né? Nesses casos, a gente, como anestesista, indica um pós-operatório, pelo menos de um dia, em uma UTI. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de prótese de joelho, artroplastia de joelho, de fratura de fêmur, são cirurgias grandes que pode ir muito bem lá durante a cirurgia, mas você, pelo potencial de risco de sangramento, trombose, uma série de coisas, você acaba trazendo para a UTI. Doutora, a gente está gravando aqui num leito que é de isolamento. Quando que há necessidade de um paciente vir para um leito desse? Então, normalmente a gente coloca aqui dentro doenças infecto-contagiosas, né? Meningite, ou também a gente isola o paciente para evitar a contaminação dele, né? É um isolamento reverso que fala, a gente não está isolando para a gente não contaminar outras pessoas, está isolando para não contaminar ele. Casos de infecções também multiresistentes, que a gente dá diversos tipos de antibióticos e não trata direito essa infecção.
a gente isola também para não transmitir para outros pacientes que estão na unidade. Então tem vários casos assim que pode ser tratado no leito de isolamento, né? Queimados, e tem uma série de coisas. Visita. Como é que funciona o esquema de visita dentro de uma UTI? Então, visita tem os horários pré-determinados, né? Também não pode ser um negócio aberto total, por quê? Porque tem horário para dar banho no paciente, tem horário para dar medicação, tem horário para fazer controle de sinais vitais, pressão, temperatura, tudo, da medicação, da comida. Então não pode ser um negócio aberto, senão atrapalha até o tratamento dele. Mas tem horários de visita onde é permitido entrar os familiares, amigos, essas coisas todas. Aqui na nossa UTI nós temos horário durante o dia e durante a noite. Agora, doutor, e quando chega aquele momento que não tem como e o paciente, infelizmente, ele vem a óbito, como é feito o procedimento para falar com a família? Então nesse momento a gente procura chamar os familiares aqui no hospital. Raramente se dá notícia por telefone, né? A gente pede para vir aqui e conversa pessoalmente com o familiar, entendeu? E a hora de decidir quando o paciente, até quando insistir, por exemplo, o paciente está tendo uma parada cardíaca, ou não só numa parada cardíaca, mas em insistir no tratamento, insistir em tentar ressuscitar, quando que chega aquele momento e fala assim, não, esse aqui não dá mais e não adianta ficar insistindo, tentando reanimar, que não tem mais jeito. Então, essa insistência em tratamento na UTI depende de uma série de coisas. Depende da doença que a pessoa tem, se essa doença é tratável ou não, né? Depende de toda uma avaliação, né? Porque, por exemplo, um paciente que tem câncer metastático para tudo que é órgão do corpo, ele não vai se recuperar. Ele tem uma complicação grave, você não vai fazer milagres, tratamentos avançados para tentar salvar a vida da pessoa, que você sabe que não vai salvar, mas aí você prioriza o conforto da pessoa, o bem-estar, né, dela, para ela não sofrer. Agora, doenças tratáveis, por exemplo, mesmo que seja grave, uma pneumonia numa pessoa que não tinha doença nenhuma, ou uma pessoa que era rígido, você vai tratar até as últimas consequências, tentando salvar a vida da pessoa, entendeu? Aí depende de caso a caso. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Beneficência na TV, mais uma vez, nessa temporada também. Doutor Sandro, que sempre me ajudava na nossa primeira fase do Beneficência, precisava de uma matéria. Doutor Sandro, vamos gravar, fizemos uma entrevista em São Paulo, de uma exposição de corpos humanos. Então, assim, doutor Sandro já tem uma história aqui dentro do Beneficência na TV. E eu quero aproveitar também já a sua presença aqui e fazer um agradecimento especial, eu, Cris Carvalho, pessoa, que há 10 anos atrás precisei ficar numa UTI, por coincidência, neste mesmo leito que a gente está gravando, devido a um problema de saúde que eu tive, e o doutor Sandro ficou do meu lado o tempo inteiro, como eu fiquei atormentando, chamando, mas eu quero agradecer que ele ficou ali, ele e o doutor Flávio, sempre comigo, sempre me apoiando. Muito obrigada, doutor. De nada, estamos aí para isso, né? Eu vou conversar com o Diogo, ele é empresário e ele está aqui na UTI hoje porque ele teve um princípio de infarto, é isso, Diogo? Sim, tive um princípio de infarto, a gente esquenta muito a cabeça e desnecessariamente. E me diz uma coisa, o que você sentiu quando você começou a sentir os primeiros sintomas? Então, senti uma dor muito forte no peito, né? Uma dor muito forte e eu pensava que era uma crise de ansiedade, mas na verdade não era. Era um infarto mesmo. Você sentiu aquela famosa dor no peito? Uma dor muito forte no peito. E só Deus mesmo, porque nasci novamente. E você é hipertenso, você faz tratamento, a sua pressão é controlada? Sim, minha pressão é controlada. Fiquei hipertenso devido à ansiedade, né? E controlo e tudo mais, só que só Deus sabe, né, quando chega. E graças a Deus operei, fiz tudo direitinho e estou bem aqui, graças a Deus.
Agora, quando falaram para você que você vai ter que ir para uma UTI, o que passou na tua cabeça? É complicado, assim. Eu tenho uma filha de 4 anos, muito agarrada comigo, sinto muita falta. E eu escrevi uma carta antes de vir para cá, deixei no outro hospital, para as pessoas terem consciência da gente não ficar reclamando à toa, agradecer muito a Deus, se apegar muito na religião. Entendeu? Eu tenho religião, eu acredito muito em Deus. Acho que Deus é que tem a última resposta, é Deus. Continuando aqui, mostrando como funciona, os bastidores de uma UTI. Hoje a gente está gravando num outro dia, né? E eu vou conversar com a Caroline Kneip, que é fisioterapeuta aqui da Beneficência, no setor da UTI. E eu queria que você me falasse qual é o trabalho de vocês aqui com os pacientes que estão na CTI. Bom, nossa função, né, no âmbito hospitalar da fisioterapia é fazer com que os pacientes eles melhorem tanto a função pulmonar quanto a função motora. Os pacientes, alguns estão acamados, outros não, então nós procuramos sempre visar o melhor desses pacientes, fazendo com que, se eles estiverem bem, fazendo com que eles andem no corredor, façam exercícios, né? Tanto os ativos quanto os passivos, naqueles pacientes que também estão entubados, para evitar outras complicações, né? Como escaras, enfim, deformidades. E na nossa parte pulmonar, a fisioterapia ela atua fazendo manobras de higiene brônquica, de reexpansão, cinésio respiratória e também atuando na parte da ventilação mecânica, né, que é a nossa principal importância também na UTI, auxiliando os médicos no momento de uma intubação, de uma traqueostomia e também realizando desmame ventilatório desses pacientes. Quando você fala na parte respiratória, porque às vezes ele está totalmente entubado, então a respiração está sendo feita através do tubo, do equipamento, então ele não tem de puxar a respiração, inspirar e soltar o ar. Ele tem que reaprender a fazer isso. Esse é o papel também da fisioterapia, quando tira da máquina e começa a aprender a respirar novamente? Sim, esse é um dos nossos principais, né, papéis da físio. Então a gente atua desde o momento da intubação até o momento da extubação desse paciente, né? Fazendo com que ele reaprenda, que nem você falou, a respirar. Então a fisioterapia está sempre ali ao lado, ensinando esse paciente a voltar a respirar, fazer com que ele respire em ar ambiente, que fique bem, né? Através da nossa cinesioterapia, cinésio respiratória. Ele entrou em coma e de repente ele volta. E aí quais são os principais pontos que a fisioterapia precisa atuar nele? Não tem um principal ponto, né? A gente visa o paciente como um todo, tanto na parte respiratória quanto motora. Então, na nossa parte respiratória, faremos a cinésio resp, depois que esse paciente for estubado, e na parte motora, fazendo com movimentos leves. Se o paciente ele tiver um grau de força, por mais que seja mínimo, a gente vai dando um auxílio para esse paciente, né? Para ele, até com que ele consiga realizar todos os exercícios sozinho, e fazer com que as suas atividades de vida diárias retornem também para esse paciente. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever essa matéria ou outras, é só entrar no site da Beneficência Portuguesa, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.